nome é Eliselma, né? Sou filha amada do Deus vivo, sou serva do Senhor, amo servir o Senhor, fazer a vontade dele, ajudar pessoas, impactar as pessoas, é o que eu gosto de fazer, né? E hoje eu montei um grupo no WhatsApp para mulheres, onde a gente discute lá vários assuntos pertinentes à vivência das mulheres hoje. Cada semana eu coloco os temas para as meninas escolherem. Essas semanas elas escolheram falar sobre casamento e finanças. São dois temas bem extensos, bem profundos para falar, né? Então a gente vai pincelar algumas coisas. A maioria das pessoas hoje, elas têm problemas, né, no casamento, tem problemas nas finanças, é um problema bem comum hoje nas pessoas. Só que tem pessoas que não sabem lidar com isso de uma forma que elas conseguem piorar o que já está ruim, né? Então a gente precisa trazer um pouco de clareza. Claro, para quem não me conhece, meu nome é Eliselma, eu estou psicanalista, trabalho na área da enfermagem há muitos anos, atendo individualmente, em grupo, online, presencial, dou palestras, escrevo, né? E o que eu amo fazer é ajudar as pessoas, tá bom? Se você quiser falar comigo, pode ficar à vontade, é só me chamar no privado que a gente conversa, para tirar qualquer dúvida que você tiver. Também criei um grupo só para homens, né? Porque, querendo ou não, os homens impactam na vida das mulheres. E o que a gente vê muito é mulheres assumindo papéis que estão gerando uma sobrecarga para essas mulheres, né? Elas acabam absorvendo tudo e isso a longo prazo traz uma sobrecarga para a mulher, né? E aí começam os conflitos. Conflitos no casamento, por que eles acontecem? Eles acontecem porque as mulheres assumem papel que não é delas, porque acabam não deixando para o esposo fazer aquilo que seria deles, né? Se eu faço tudo, não sobra nada para o outro fazer, né? Só que aí eu começo a reclamar que só eu que faço as coisas e o outro não faz nada. Mas se não tem nada para o outro fazer, como é que ele vai fazer se eu já fiz tudo? E ainda tem aquelas que deixam, mas o homem tem que fazer do jeito delas. Mas não é assim, porque cada pessoa funciona de uma forma diferente da outra. Então, eu preciso aceitar que o outro é diferente de mim, que ele faz de uma forma diferente que eu, mas vai ficar feito aquilo que eu preciso. O casamento, por que ele tem muito conflito? Primeiro, as pessoas não falam o que elas sentem, elas falam o que o outro faz de errado. Então, já anota essa dica. O que o outro faz de errado, ele já sabe. Não precisa você falar. Porque ele vai saber 2 vezes e não vai adiantar nada, não vai mudar nada, não vai impactar em nada. Só vai gerar um confronto entre vocês, né? Uma afronta entre vocês. Então, quando alguém falhar com você, não fique martelando naquilo que ele errou. Ele já sabe. Faz um teste com você mesmo. Quando você erra e você reconhece que errou e se sente mal, você identificou que errou. Você se sente mal que errou. Aí vem o outro para de novo falar onde você errou. Então não precisa, aquilo que eu já sei não precisa ser falado, né? Então fale aquilo que você está sentindo. O que a falha do outro provocou em você? Qual é a dor que está em você? Porque o que está em você o outro não sabe. Então fale para ele uma novidade. Fale para ele qual o impacto do comportamento, da fala dele, que impacto isso gerou em você. E não fale nunca num ambiente em que há conflito, briga, né? Então, eu preciso preparar um ambiente para uma conversa. Outra coisa interessante, nunca busque conselhos de quem não tem resultado, ou está pior que você. Quantas mulheres eu atendo que procurou conselho para o seu casamento com a outra que era separada? Que conselho que essa outra tem para dar? Então, eu preciso buscar conselhos relacionados ao que eu quero. Então, se eu quero um casamento próspero, um casamento harmônico, um casamento onde o meu marido me respeita, ele me valoriza, eu tenho que buscar uma pessoa que tenha esses resultados para eu perguntar para essa pessoa como é que ela faz, né? Então, não adianta eu ir para um lado e querer chegar, eu vou para o lado A e quero chegar no lado B. Não vou chegar. Então, a gente tem que ser coerente com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós buscamos, com as perguntas que fazemos. Então, aquilo que você deseja tem que ter clareza. Não só para você, mas para o outro que vive com você. Não posso ficar esperando o outro. Mas ele fez aquilo, ele está vendo a minha cara feia, ele sabe que eu estou com raiva. Não, ele sabe que você está com raiva. Mas ele não sabe o tamanho da sua raiva, o tamanho da sua dor, o tamanho do que você está sentindo. Mas quando você declara para o outro, não tem como ele fingir que não sabe. Então, você vai dizer para o outro o que você está sentindo.
O que provocou em você a fala desse outro? Ou o comportamento, ou algo que ele fez? Então, quando você abre para o outro como você se sente, a probabilidade dele aceitar e se abrir é muito maior do que você ficar batendo na tecla. Você fez isso, você errou aqui, você falhou aqui, porque ele já sabe, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa ser franco, mas com leveza. Eu não conheço o que vai dentro do outro. Então, que propriedade eu tenho para falar do outro? A gente precisa ser mais paciente, pensar antes de falar, não trazer afirmações, trazer mais perguntas. Então, se o outro fez algo que te aborreceu e ele já sabe, para que eu vou dizer de novo que ele errou? Que tal fazer uma pergunta? Que tal eu perguntar, quando você fez isso comigo, o que você acha que eu senti? Ou o que você sentiria se fosse com você? É diferente de eu ficar falando para o outro que ele errou, ele já sabe. Quando eu falo para o outro que ele errou, eu exponho ele. Ele fica com vergonha, a vergonha faz ele ficar com raiva, porque a raiva faz ele se esconder por trás, se defender, né? Então, essas questões, elas geram conflitos no casamento. Quer ver outra coisa que gera conflito? É eu querer que o outro faça o que eu quero. Quem quer é você, mas você quer insistir que você quer que o outro faça. O outro não vai fazer o que você quer, ele vai fazer o que ele quer, porque ele é livre para isso, né? Nosso Deus nos deu livre-arbítrio para escolhermos fazer aquilo que queremos. Então, se eu posso e quero e reivindico fazer aquilo que eu quero, como é que eu quero exigir do outro que ele faça o que eu quero? Eu quero tirar a liberdade do outro, mas eu quero ter liberdade. Será que isso é justo? A Fabiola colocou, meu marido está participando junto comigo da live. Ele está aqui falando, escutou, Fabiola? Isso é para você. Calma que vai vir para o marido também. Manda ele ficar aí. Então, eu estou falando aqui, puxando a orelha das mulheres, né? Porque eu estou trazendo até em cima da fala das próprias mulheres, porque elas trazem muito isso, né? Ah, meu marido não me ajuda, meu marido... Teve uma que falou assim para mim, eu cheguei em casa, ele não fez nada, tá deitado no sofá assistindo. Aí eu faço tudo, né? Arrumo tudo, faço a janta, e aí eu falo assim, quando você termina de fazer a janta, o que você faz? Eu faço o prato e dou na mão dele. Ah, tá. E aí depois você tem que voltar lá para pegar o prato também, porque ele deixa do lado do sofá, não é? Como que você sabe? Porque é exatamente isso que você ensina para ele, né? Você fica tão nervosa em chegar e ver ele deitado assistindo em vez de fazer alguma coisa, que você não convida ele para fazer. Você fica com raiva, se fecha e faz tudo sozinho. Mas não era para ser assim. Era para você convidar ele para fazer, para te ajudar. Ah, mas não está na cara que ele tem que fazer, que ele chega e tem que fazer? Alguém pede para me fazer? Eu chego e vou fazendo. Sim, mas Deus te fez diferente do homem, né? Deus falou assim: eis que te farei uma ajudadora. Então não é para você assumir e fazer tudo, é para você ajudar. Então, se a pessoa não se atenta que tem que fazer algo, ajude ele a entender que ele precisa ajudar. Que a casa não é de uma pessoa, é de duas. Então, as duas que tem que fazer ali, que tem que colocar a casa para funcionar, que tem que manter a casa em perfeita ordem, que tem que levar as crianças onde tem que levar, que tem que levar no médico, que tem que levar na escola, que tem que sentar para estudar junto, tudo é os dois, né? Então, se os dois fizeram os filhos, por que só a mãe que tem que estudar com os filhos? Ah, porque eu não sei estudar, não sabe? Não, então aprenda. É bom estudar junto, é bom que aprende. A Jaqueline falou, o marido não é uma máquina de realizar sonhos, mas sim um vaso de barro que também se quebra para ser reconstruído. Isso aí. Todos nós, né? Nós somos vasos. Então, nós estamos sendo moldados, remodelados, né? A palavra diz assim, eis que te aperfeiçoarei até os dias de Jesus Cristo. Isso não vale só para homem ou só para mulher. Vale para os dois. Só que quando eu identifico algo de errado, eu também preciso me abrir para isso. Eu não posso ver que eu errei e bater o pé, eu errei mesmo, e continuar errando. Aí não. Errar uma vez para acertar, ok. Mas você saber que errou e continuar errando, o que você acha disso? É irritante. Né? Isso você, como filho, como marido, como pai, como qualquer área da sua vida de atuação, você vai ter que se abrir na hora da falha. Você tem admitir o que errou, agora o próximo passo é corrigir. Só saber que errou não adianta. Né? Então, da mesma forma que a mulher tem que ter a paciência de chamar lá o companheiro e falar, olha só, eu preciso de ajuda. Eu não posso assumir tudo sozinho o tempo inteiro. Isso me sobrecarrega. Eu me sinto cansada, esgotada. Eu preciso também da sua ajuda. E isso
não é vergonhoso. Em vez de ficar irritada, chame para uma conversa. E o marido? O marido faz o contrário, né? A mulher briga, grita e faz aquela confusão. E o marido? O marido fica caladinho, se fecha, de preferência, ou ele chega mais tarde em casa, ou ele sai na hora que ela fica nervosa. Resolve o que é isso, gente? Não resolve nada. E isso traz, sabe o que? Um individualismo entre os dois. O que é o individualismo? Cada um pensa em si mesmo. Então, eu trabalho, eu pago minhas contas, você trabalha e paga a sua. Só que diante do nosso Deus, o que ele desenhou para ser família, né? Não está escrito isso, que cada um vive do seu cada um, não é isso. Ele diz que quando casa, vira um. Sabe o que quer dizer? Isso é uma coisa muito profunda. Você sabe o que quer dizer? O que quer dizer virar um? Quando der ruim para um, dá para os dois. E quando é bom, também dá para os dois. E respinga em quem? Nos filhos, né? Então, eu não posso fazer algo de errado achando que só eu vou me dar. Ah, eu vou errar aqui, mas não vai acontecer nada, não. Vai sim. Né? Quer ver em casos de traição? Um fica dizendo para o outro. Não, a culpa foi de quem traiu. É ele que é o traidor, ela. Não, a culpa é dos dois, porque a palavra diz que quando casa, vira um. Então, está havendo uma falha e tem que ser identificado onde houve essa falha. Né? Onde está essa falha? Tem mulheres que trabalham 2, 3 empregos, ou tem um só e trabalha, chega em casa que não tem força para mais nada. E aí? O marido vai procurar a esposa para conversar, para qualquer coisa, para namorar. E cadê a esposa? Tá lá, só o bagaço. Então, será que a falha está só em um? Não está nos dois? Então, tem que haver uma conversa entre os dois. E quando vai trabalhar? Trabalha, ganha o dinheiro. Agora vamos entrar nas finanças. Trabalha, ganha o dinheiro, né? Mas é bem assim, ó. O dinheiro do meu trabalho é meu. O meu é meu, o seu é seu. Como assim? Eu conheço pessoas, casais, que eles não sabem a senha uns dos outros. Ou pior, ganha o dinheiro, aí o cônjuge pega o dinheiro todinho e deixa o outro sem nada. Então, olha só, nem pode ser uma coisa nem outra. Olha, a Ruth falou, como dialogar se o marido não dá assunto? Por que ele não dá assunto, Ruth? Por exemplo, se alguém for conversar com você, qual tipo de conversa que te agradaria, que você se abriria para conversar? Às vezes não é o que estamos falando, mas a forma como falamos faz o outro não se interessar pelo que eu falo. Eu preciso saber o momento de falar, como falar e o que falar. É só vocês trocarem de lugar. Por exemplo, ninguém que chega conversando comigo gritando, eu não quero ouvir. Então, o que nós gostamos? No nosso manual tem um texto que minha mãe sempre me falou, e depois de muitos anos que eu vi isso no nosso manual. Minha mãe sempre dizia assim, faça com os outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. E eu encontrei esse texto na Bíblia. Então, você imagina, se eu não quero que o meu marido grite comigo, quando ele botar o pé dentro de casa, eu vou começar. Ah, você viu que você deixou a toalha em cima da cama, que você jogou a meia lá na entrada da porta, que você não fez isso, que você não deixou a garrafa d'água, que você deixou a garrafa... A vontade, sabe de quê? Não, nem de ir para casa. A vontade é de sumir. Pensa em vocês, um dia todo de trabalho fora da sua casa. Quando você chega em casa, o que você quer? Você quer um aconchego, você quer uma paz, você quer uma conversa. Oi, tudo bem? Como é que foi seu dia? Ó, tem aqui um negocinho que você gosta de comer. Não estou falando das mulheres só fazer para os maridos, não, tá, maridos? Estou falando dos maridos fazer para as mulheres também. É uma via de mão dupla, é uma troca. Se eu gosto, o outro também gosta. Olha, faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Entende? Olha a Jaqueline falando. Acusações dos mesmos assuntos só continuará a ser uma barreira entre você e o marido, que irá manter seu casamento preso num círculo de ressentimentos, falhas de comunicação e sentimentos confusos. É isso aí, né? Então, o que tem? Quando sentar para conversar, tem que ser um ambiente leve e tem que ser uma conversa, não é uma briga. É uma conversa, onde duas pessoas dialogam. Elas não gritam, elas não brigam, elas conversam, né? Pode ser que não vão concordar com tudo que vão falar ali naquele momento, mas eles precisam conversar, né? Na questão, vamos voltar lá na questão da traição. Houve uma traição, tem que ter uma conversa. E aí, em vez de conversar, o que acontece? A mulher quer brigar o tempo todo, vamos colocar dessa forma, né? Que é a forma que mais acontece. A mulher quer brigar o tempo todo porque foi traída.
E o marido não quer ouvir porque ele já está sabendo que ele traiu, ele já está sentindo vergonha, se ele é uma pessoa de caráter, ele vai estar com vergonha pelo ato falho que ele cometeu. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que não vai ter conversa, só vai ter briga. E ninguém escuta ninguém, né? Então, o que teria que ser feito? Sentar e conversar. Conversar, porque eu vou conversar o quê? Já está na cara que ele fez, pronto, já não vai ter conversa. Né? Então, você vai sentar e conversar o que eu falei lá no começo. Você não vai dizer para ele que te traiu, porque aí você já sabe. Você não vai dizer para ele que ele errou, porque ele já sabe. Então, você vai dizer para ele o que está dentro da sua alma, no seu coração, o que você está sentindo. Isso vai impactar ele. Entende? Então, o que eu vou dizer para ele? Diz para ele o que você sentiu. É doído? É doído. Mas quando você abrir o seu coração, a possibilidade do outro se abrir para você é muito maior do que você ficar apontando, enfiando o dedo, apontando o dedo na cara dele que ele errou, que ele fez isso, ou dela, né, que acontece também. Então, se as pessoas decidem a se perdoarem, a ficar junto, tem que sentar, conversar, conversou, entrou no acordo, delete o que passou e bora viver dali para frente. A questão da finança, ela é algo que faz os casais brigarem e até se separarem. Por quê? Primeiro que eles querem ocultar o que ganham do outro, ou um quer gastar mais do que o outro, ou se gasta, um tem que pagar a conta, mas o outro não tem. Então, acaba que eles ficam individualistas. Eles fazem, cada um faz por si. Mas cadê o casal? Se você quer fazer por si, não deveria ter casado. Agora que casou, já era, né? Então, o que precisa? Precisa das pessoas entrarem num comum acordo e deixar de ter a mentalidade de criança. Você casou, agora as responsabilidades são outras. O posicionamento é outro, né? O seu comportamento é outro. E quando tem filhos, pior ainda. Porque agora você tem pessoinhas se espelhando em você. Não no que você fala, mas no que você faz. Então, a gente precisa ser mais ativos, mas de forma leve, sem esmagar o outro. Respeite o que o outro gosta. Eu atendi um casal uma vez que nós somos pessoas diferentes. Então, eu gosto de uma coisa, às vezes meu marido ou minha esposa não vai gostar daquilo. E tá tudo bem, porque nós somos diferentes. Só que quando o outro não gosta, acontece de ter briga. Por quê? Porque quer que o outro tenha gostado mesmo que eu. E eu atendi um casal uma vez, deixa eu chamar a Jaqueline aqui para entrar. Eu atendi um casal uma vez que o sonho dela era fazer doce. E o sonho dele era música, tocar música, ensinar música, né? E aí, o que aconteceu? Ele vivia muito triste porque ele vivia do lado dela, né? Ajudando ela a fazer as coisas dela, fazer as entregas, experimentar os produtos, mas ele não vivia o sonho dele. E ele dizia que se ele vivesse o sonho dele, ele não estava sendo o companheiro dela. E aí eu fui explicar para os dois, né, que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm sonhos, né, diferentes, e que tá tudo bem cada um viver seu sonho, que não precisa, né, eu não preciso matar meu sonho para viver o sonho do outro. Cada um dos dois pode viver seus sonhos e também se apoiarem. Com relação a finanças, o casal tem que sentar juntos, conversar, fazer planos, não só planos, né? Planos e sonhos, mas tem que fazer planejamento para que os sonhos virem uma realidade, né? Eu não posso só ficar sonhando, sonhando. Eu tenho que me organizar. E isso tem que ser de comum acordo, tem que ser os dois, lembrando sempre que casou, virou um. E se virou um, a conversa tem que ter uma partilha com os dois e concordância. As pessoas mais antigas, então, tinham uma certa dificuldade nessa questão de falar de finanças, né? Integrar isso no casal. Ou era só o marido é que tinha posse, ele que fazia essas coisas, né? Ele que. Mas não, tem que ser os dois. Técnica de enfermagem e hoje em dia eu trabalho na vigilância sanitária. Então, a questão das finanças.
Eu tinha um sério problema com finanças com meu marido. Eu sempre fui uma pessoa econômica e o meu marido sempre foi uma pessoa muito desperdiçadeira. Nunca deixou de cumprir as coisas de casa, as contas, a manutenção da casa, de ser um provedor real. Mas ele nunca conseguia juntar dinheiro para ter um planejamento e realizar sonhos. E aí, eu sempre ficava reclamando. E isso era ruim, porque ele se sentia pressionado, aí que ele falava que ele não ia juntar mesmo, que ele não ia levar o dinheiro para o túmulo, e aí e por diante. Então eu pensei assim, bom, se eu sou a ajudadora e Deus me deu essa sabedoria, eu tenho que mudar de estratégia. Então o que que eu passei a fazer? Já que ele me dava o dinheiro para eu pagar as contas, o que que eu fazia? Eu pegava, pagava as contas e deixava sempre um reservadinho. E ele nunca sabia que era, ele nunca sabia desse reservado. E fiz isso durante algum tempo. Quando chegou um belo dia, eu falei assim: vamos numa concessionária ver um carro? Ele falou: ah, mas a gente não tem dinheiro. Eu falei: ah, vamos lá só ver. Não custa nada a gente ver, né? Quem sabe Deus provê. A gente foi lá, passou os nomes da gente, passou o nome dele, parará, piriri. Aí eu falei assim pro rapaz da concessionária: vamos negociar? Aí o meu marido levou um susto. Ué, vamos negociar? Sim, vamos negociar. O carro é tanto, eu te dou tanto se eu pagar à vista. Aí meu marido arregalou mais o olho ainda. Como assim, né? Quando o rapaz caiu na minha, me deu, aí ele baixou um pouco o carro, me deu a transferência, foi me conquistando. Eu falei assim: já que você me seduziu, vamos fechar o negócio. Eu pago o carro hoje à vista. O meu marido quase assim, deu um desmaio. Aí ele falou assim: mas como? Aí eu falei assim: vamos lá, vamos fazer a transferência agora. Aí tivemos que fazer a transferência, o banco não liberou logo porque ele achou que era fraude, né? A gente fazer o Pix direto de um valor. Aí a gente teve que ir no banco. Aí quando a gente resolveu tudo, que a gente voltou lá na concessionária para pegar o carro no mesmo dia, ele falou assim: mas como você fez isso? Eu falei assim: lembra que eu fui pagando as contas? Sem você perceber, eu juntei dinheiro para gente. E a partir dessa compra desse carro, ele passou a deixar tudo por minha conta, porque, como ele mesmo admitiu, já que eu não consigo juntar dinheiro e você consegue, então é você que vai tomar conta. Mas isso assim, aí acaba a gente tendo assim, uma sensação de, né, de prazer, de ser a tal, mas a gente também tem que ter cuidado, porque quando a gente se sente muito, né, a gente também pode se prejudicar. Então, Sim, são nessas demonstrações de sabedoria, de ajudadora, que a própria Eliciama não falou que a gente nasceu para ser ajudadora? Então, a gente passa a ser ajudadora quando a gente tem usa essa sabedoria que Deus nos deu. Porque se você enfrenta, a atitude do homem é reagir como qualquer animal. Se você acua ele, ele vai fazer o quê? Ele vai reagir, né? Então a gente tem que se mostrar às vezes um pouco do sexo frágil, mas ó, comendo pelas beiradas para quê? Não para fazer a coisa individual só para você, mas para mostrar que vocês dois juntos podem fazer sim, realizar muitos sonhos. Essa foi a minha experiência na parte financeira. Agora, isso aí. na, agora, na parte do perdão, na parte do emocional, né, do sentimento, né, eu tive uma experiência muito, muito recente, né, que a minha amiga, muito minha amiga, me ajudou também, né, porque eu também não sabia falar em termos de como a Selma falou, como você gostaria de ser ouvido? Você gostaria de alguém te enfrentasse? Ó, como é que é? Você vai fazer isso, você não vai, não sei o quê, e você tá errado isso. Eu falaria, daria as costas, daria o meu nada. Porque quando alguém quer se meter comigo, eu dou o meu nada, eu dou o vazio. Aí a pessoa fica com mais raiva ainda, porque eu dou o meu nada. E aí eu pensei assim, primeiramente, eu busquei ajuda com quem tem uma experiência com Deus, tem uma proximidade com Deus, tem uma intimidade com Deus, que isso é muito importante, independente de religião, né? A gente tem que procurar uma pessoa que tem uma comunhão, uma proximidade de Deus, porque ele é o melhor orientador, né? Se a gente falar sobre. É muito fácil você chegar simplesmente e falar assim: ah, vamos separar. Muito fácil. Mas qual é Sim, a pessoa? Mas qual é a pessoa, seja ela o homem, seja ela a mulher, qual é a pessoa que casa para separar? O sentido, então, seria casar.
se já vai separar. Se der qualquer desafio, vai separar. Não. Os desafios, eles vêm para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa maior proximidade, né? E o erro do outro, ou o acerto do outro, é uma palavra que é dura, mas que eu ouvi com muita intensidade, que me impactou, foi: Deus não vai, nada do que você fizer de bom vai aumentar o amor que Deus tem pelas nossas vidas. Nem o que eu fizer de ruim ou de alguma coisa errada vai diminuir o amor que Deus tem pela minha vida. Ora, então quer dizer que se eu fizer errado, Deus vai me amar do mesmo jeito? Vai. Mas ele não vai compactuar com o teu erro. Ele vai te amar. E quando a gente vê o erro do outro, eu falo de um momento pessoal que eu tive com Deus, o meu encontro. Foi a palavra compaixão. O perdão, ele tem muito a ver com compaixão. Você não tem que perdoar o outro, porque você tem que ser bonzinho. Não, você tem que perdoar o outro, não pelo outro, mas por você. Para você ter a paz. Para você ver o outro com compaixão. Jaqueline, então quer dizer que tudo que fizer de errado... Se você está num Acho que casamento, está cortando um pouquinho. se você está num casamento e entende que aquilo é para a vida toda, que Deus uniu o homem não separa e não separa mesmo, primeiro passo é buscar ajuda, segundo passo é procurar a paz em você. Porque tudo começa na gente. Quando a gente entende que começa na gente e a gente deixa essa compaixão entrar no nosso coração, a gente vai entender que o outro também é, como eu falei, é um vaso que precisa ser quebrado com a graça de Deus. Independente daquilo que alguém acredita. Foi assim, o impacto que eu tive na minha vida, nesses dois sentidos, na parte sentimental e na parte financeira. Afinal de contas, há muitos anos atrás eu vi uma coisa que eu fiquei aborrecida com Deus, tá, gente? Eu vou mentir para vocês, não. Jaque, segura um pouquinho, deixa eu só responder a Roberta aqui. A Roberta colocou assim: o erro do outro é para pirar, só pode. Então, olha só, deixa eu responder a da Roberta aqui. Quando o outro erra, abre a mente para isso. Quando alguém erra, é como se ele fizesse uma conta, tá? E se ele fez a conta, quando você faz uma conta, quem paga a sua conta, não é você? Então, se o outro errou, quem tem que pagar essa conta é o outro, né? Mas olha o que eu faço. Eu assumo a conta e começo a sofrer no lugar dele. Então, se o outro está errando, eu vou viver sofrendo, eu vou viver brigando, eu vou viver triste, eu vou viver preocupada, ansiosa, aborrecida, sem dormir. Mas quem é que está errando? Não é o outro. Por que eu estou me dando o direito de sofrer no lugar do outro? Então, vamos dizer que a pessoa saiu, passou a noite fora, se divertindo, bebendo com amigos, sei lá como, e eu estou em casa. Então, eu vou assumir o papel do outro, eu vou ficar no lugar do outro, eu vou sofrer por causa dele, ainda quando ele... Vou passar a noite acordada sofrendo, imaginando mil coisas, e quando ele chegar, eu ainda vou brigar com ele. Então, pensa nisso. Pensa bem nisso. A dívida é do outro, mas quem está pagando sou eu. Então, eu preciso aprender estratégias de como eu parar de pagar a conta que não é minha, né? A Adri falou, ó, eu vivo uma situação extrema no meu casamento que diálogo não resolve mais. Ele confessa que precisa de ajuda, que não conseguiu se submeter ao casamento. Se ele confessa que precisa de ajuda, gente, isso é tudo. E o tanto de pessoas que tem que não admite que está errado. Se ele está admitindo que precisa de ajuda, agora você está com a faca e o queijo na mão, agora é ajudar. E se você não dá conta de ajudar, procure pessoas profissionais, pessoas qualificadas para ajudar. Não fique pedindo ajuda para o vizinho, para o amigo, para não sei quem. Então, tem que ser pessoa que vai, de fato, ajudar e que não vai até atrapalhar mais, né? Então, você falou que ele não busca ajuda. Busque você e oferte para ele. Olha só, você disse para mim que precisava de ajuda. Eu busquei ajuda, essa ajuda é assim, assim, é assim que tem que fazer, e eu estou junto com você, e vamos lá, não é? Porque se vocês estão juntos, é o que a Jaque falou, ninguém casa querendo separar. E né? às vezes, Selma, Selma, deixa eu entrar um pouquinho nesse assunto também. Então, o primeiro passo já foi dado, como você falou, tá com a faca e o queijo na mão.
Aí ela procure ajuda com quem um profissional realmente que possa orientar. E oferte para ele. Se ele não se agradar daquela pessoa, você busca uma outra ajuda. Ou se não, peça para ele, né? Aí, ó, aí Quando ela você... falando já. Aí ela falando, ó, já fiz isso durante 5 anos, não de profissionais, então você procurou ajuda no lugar que não tinha ajuda. Exatamente. E aí não vai resolver. Vai continuar do mesmo jeito ou piorar até. Muitos anos, tratei o mesmo assunto da mesma forma. Não mudou em nada. Depois que eu mudei de estratégia, já que eu me julgo, porque eu tenho essa mania, que eu sou fera, que eu posso tudo, que eu sou forte, que eu sou isso, que eu sou nada, até que Deus me deu um cascudo e me mostrou que eu não sou nada. Estava sendo era Assim que ele burra. faz. Que eu estava sendo era burra. Ora, se eu estou tratando o mesmo assunto, eu estou tratando da mesma forma, assim, opa, cadê minha sabedoria? Cadê minha expertise? Cadê o meu jeito safo de fazer as coisas? Peraí. Cadê Então, sua eu falei assim, persistência e não sua insistência? Né? exatamente. Então, eu mudei a maneira de abordar o assunto, né? Quando eu abordei, eu até num outro momento, num outro encontro que a gente tinha lá no WhatsApp, eu falei da abóbora, que o meu marido não fazia nada em casa, falava que tudo era da mulher, todo serviço de casa era da mulher. Eu falei assim, mas eu também trabalho fora. E eu trabalhava em 2 empregos, mas o serviço era da mulher. Até que um dia, ele vendo um repórter, eu falei assim, amor, que a mulher tem que ter essa estratégia de falar amor. Aí ele vai ver assim, opa, é a cordeirinha, gente, já entramos. Tem que me ajudar. Faz um negócio que, não, vem pra cá, só pra conversar comigo, eu tô fazendo a janta. Não, tô assistindo repórter, traz a televisãozinha pra cá, fica aqui perto de mim. Aí eu peguei uma abóbora daquela casca bem dura, peguei a maior faca que não cabia nem direito na minha mão, e fui assim e apertei a faca em cima da abóbora, mas eu fiz de propósito para dizer que estava muito dura, além do que ela já era. Aí escapuliu a faca. Eu falei, meu Deus! Aí ele, o que foi? Machucou? Aí eu falei assim, nossa, que abóbora dura. Vê se você consegue. Ele cortou, descascou, lavou e ainda lavou a loucinha que estava na pia. Aí eu falei assim, opa, peguei o fio da meada. Aí, ó, vou dar a planta aí, mas eu tinha que falar só para as mulheres. Se os homens estão olhando, vou dar. Então, é assim, às vezes, por mais resistente que nós sejamos, por mais forte, por mais perspicaz, a gente precisa mostrar a fragilidade de dizer assim, eu preciso de ajuda. Você me Sim, ajuda? É muito diferente. Você pode falar do mesmo assunto de 2 formas. Uma forma que você não vai ser atendida e a outra forma que você possivelmente vai ser atendida. Se você falar, faz isso aqui pra mim, você não faz nada. Como a Iniciama falou, se eu fosse homem, eu ia pra rua. Eu chegava mais tarde, eu fazia extra para pegar já a turma toda dormindo. Então, exatamente. que tal mudar a estratégia? Será que você pode me ajudar? Talvez não Uhum. funcione no primeiro dia, no segundo dia, mas uma hora. Água mole em pedra dura é um ditado certíssimo. Tanto que bate até que fura. E já viram que nada segura a água. Ela passa. Se ela tiver que passar por um lugar, ela vai passar. Então, é assim, a minha contribuição para hoje, para esse assunto, é isso. Deixem Obrigada, despertar, Jaque. deixem despertar em vocês a sabedoria que Deus já, quando nos fez, nos deu para ser a ajudadora, não a cabeça. Quando a gente quer ser a cabeça, a gente se sobrecarrega e sofre demais. Exatamente. Obrigada, Jaque. Ah, Só para finalizar aqui, meninas, eu achei aqui o texto que fala, Mateus 7,12, quem quiser anotar, diz assim, ó. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Tá? Tá no nosso manual. Mateus 7, capítulo 7, versículo 12. E um outro texto aqui, que está em Provérbios, ele descreve a mulher sábia. Né? O que é descrever? Ele cita detalhes de como nós temos que ser para beneficiar não só o nosso casamento, mas o relacionamento, a paz, a harmonia que vai ter dentro do lar. Isso vai impactar nos filhos, né? Às vezes a gente está tão preocupado com os filhos, já recebi tantas pessoas, meu filho está rebelde, meu filho responde, meu filho não faz o que eu quero, meu filho isso, meu filho aquilo. Só que os filhos, ele está só refletindo o que ele está vivendo dentro de casa, o que ele vê, o que ele vivencia. E isso gera traumas nos filhos.
que vão crescer adultos bloqueados. É o que nós mais vemos hoje. Vou falar lá dentro com as meninas sobre quem quer participar de uma coisa mais focada relacionada a casamento, tá? Mas eu vou falar disso lá dentro do grupo. Quem quiser participar, me manda um oizinho lá no privado, que eu vou mandando para vocês, tá? O link de convite que eu vou divulgar dentro do grupo lá, o que a gente vai fazer, tá? Ó, a Fabiola falou, tive um casamento de 13 anos e tive muitas atitudes erradas. Hoje casei de novo e aprendi muita coisa com o passado. Que bom, né? Tem pessoas que falam assim, eu não quero, se eu pudesse, eu apagaria o passado. Se você apagar o seu passado, você vai fazer tudo de novo. Você não vai saber o que você errou. Então, o passado, ele está lá, é um sinalizador. Ei, você já fez isso de errado, não repita, né? Então, a gente precisa organizar todas essas coisas, né? E colocar em prática aquilo que é bom para nós, né? Não ficar só olhando para o outro. Se algo me incomoda, o que eu já fiz para isso melhorar? E as queixas são sempre as mesmas. O marido fala que a mulher reclama e briga muito, e a mulher fala que o marido não ajuda em nada, fazer nada dentro de casa. Então, as queixas são muito parecidas, e são coisas que não são difíceis de resolver, né? Então, se você que está aqui quer entrar lá no grupo, que eu vou passar as informações lá dentro do grupo, quem tiver interesse em aprender, ser essa mulher sábia, né? Aprender aqui fala muitas características de uma mulher sábia. Toda mulher sábia, eu vou ler para vocês para a gente finalizar. Provérbios, capítulo 14, depois se vocês quiserem aprofundar. Toda mulher sábia edifica sua casa. Vou ler só a parte da mulher sábia, porque aqui fala da sábia e fala da tola. O que anda na retidão teme ao Senhor. Na boca, nos lábios dos sábios, há proteção. O escarnecedor busca sabedoria e nenhuma acha, mas para o prudente conhecimento é fácil. Afasta-se da presença do homem insensato, porque nele não divisarás os lábios do conhecimento. Então, são vários versículos onde ele vai citando o que é ser sábio. Como aplicar essa sabedoria dentro da minha família, no meu casamento. Por que eu preciso disso? Você que está num casamento que você não tem paz, que você não sente partilha, que você se sente só, você tem que aprender esses princípios aqui. São princípios que estão dentro do nosso manual para nós vivermos uma vida leve. O nosso Deus diz assim, eis que te dou vida e vida em abundância. Então, cadê essa vida de abundância? Né? Será que meus filhos estão vivendo essa vida de abundância? Eu estou sabendo administrar o meu lar, a minha família, para que haja essa abundância? Jaque, obrigada, tá, sua linda, pela sua participação. Jesus é levíssimo. Com Jesus a gente até voa. Um beijo, fiquem todas na paz, gratidão pela participação de vocês, tá bom?